Na aula de hoje, no grupo 10, Desigualdades, no capítulo 18, Atento ao Instante Atual, nós vamos ver o módulo 151, Aspecto Verbal. A teoria está nas páginas 26 e 27. Observe esta imagem. Do que representa essa imagem? Metamorfose. A metamorfose A da borboleta. metamorfose, muito bem. E agora nós vamos assistir também a um vídeo para nós podermos contextualizar o assunto do aspecto verbal. Vamos continuar agora com a aula. Provavelmente, você notou que ela retrata um processo desde o início até o fim, certo? Tanto no vídeo quanto na imagem. Nesta imagem, nós vemos a transformação que uma lagarta sofre até tornar-se uma borboleta. A vida, aliás, é movida a processos como este. Talvez o principal deles, que define a própria vida, seja o de nascer, desenvolver-se e morrer. Isso significa, então, que tudo, ou quase tudo, tem começo, meio e fim. Linguisticamente, existem recursos capazes de representar no texto essas etapas. Mais especificamente, os verbos são as palavras que têm grande poder de indicar se determinada ação ou processo está na fase do início, do desenvolvimento ou da finalização. A essa categoria dos verbos dá-se o nome de aspecto.
Então, o aspecto verbal é a propriedade que uma forma verbal apresenta de apontar para qual etapa uma ação ou processo se encontra. Se essa ação se encontra no início, no meio ou no fim. Então, os aspectos verbais básicos. Levando-se em conta essas etapas, podemos afirmar, então, que existem 3 aspectos básicos que serão relacionados a seguir. O aspecto incoativo ou inceptivo indica a ação que está em seu início. Os atletas começam a nadar. Então, este é o aspecto incoativo, é o aspecto do verbo que indica o início de uma ação. O aspecto cursivo ou durativo indica a ação que está em curso, ou seja, sendo realizada. Os atletas continuam a nadar. Olha a diferença do começam para o continuam. O sentido é outro, dá a ideia que eles estão no meio da ação, por isso durativo. E por fim, o aspecto conclusivo indica que a ação está em seu final. Os atletas acabam de nadar. Outro exemplo poderia ser você narrando algo para sua mãe. Então, você fala assim: mãe, vou pegar o bolo na geladeira. Aspecto incoativo, é o início. Mãe, estou comendo o bolo, você quer um pedaço? Aspecto cursivo, você está no meio da ação. Mãe, o bolo acabou, vou jogar a vasilha fora. Aspecto conclusivo, terminou a ação. Na língua portuguesa, as formas verbais não apresentam desinências próprias para indicar o aspecto, tal como existe para o tempo verbal, por exemplo. Isso pode se dar, então, por meio de locuções, conforme se viu no exemplo anterior. A língua portuguesa, no formato do verbo, nós conseguimos determinar qual é o tempo e qual é o modo, e também o número e a pessoa, mas nós não conseguimos determinar o aspecto pelo formato do verbo. Algumas línguas permitem isso, outras não. Então, na língua portuguesa, nós podemos descobrir por meio das locuções. Aí, olha só uma curiosidade. Morfemas de aspecto no idioma Dao. Em outras línguas, além do português, o aspecto é marcado por morfemas específicos. O que é morfema? É a menor unidade de uma palavra. Seria, por exemplo, o sufixo a um morfema. Seria uma unidade que transmite sentido àquela palavra. Quando eu falo feliz, infeliz, o in é um morfema que transmite a ideia de contradição, a ideia contrária ao que é mencionado depois dele. Então, em outras línguas, o aspecto verbal é marcado por um morfema específico para isso. É o caso do idioma indígena amazônico Dao, que tem aproximadamente 100 falantes apenas. Então, só 100 pessoas, mais ou menos, falam esse idioma. Um exemplo é o morfema bei, usado para indicar um processo interativo. Dao te o bei, a criança está chorando de novo. Veja que esse morfema transmite a mesma ideia de expressão de novo do português, a fim de apontar para a repetição da ação. Então, nessa língua específica indígena, o bei indica algo que acontece repetidamente. Aspectos pontual, permansivo e iterativo. Ressalta-se ainda que, além dos 3 aspectos básicos, incoativo, cursivo e conclusivo, há alguns outros. Veja-os a seguir. Pontual
indica uma ação ou um processo que ocorre de modo instantâneo. Exemplo, a loja abriu às 18h07. Aqui, nós não temos um aspecto incoativo, que seria o começo da ação. É algo que aconteceu naquele exato momento, então ele é pontual. Ele é naquele ponto. Permansivo indica uma ação ou um processo que perdura no tempo. Então, ele não tem uma duração. Por quê? Porque a duração teria começo e depois teria fim. O permansivo é uma ação, é um processo que continua, é um processo que vai sem uma data ou um período certo para fechar. Os brasileiros se animam com partidas de futebol. Então, esse ato de se animar, ele não tem um momento de início, um momento de fim, como no processo durativo ou cursivo. Ele é algo que acontece a todo momento que há uma partida de futebol. Então, ele é algo sem um ponto de início e final definido. Iterativo ou frequentativo indica uma ação ou um processo repetido com frequência enquanto dura no tempo. Exemplo, com a tigela vazia, os gatos miam até que alguém lhes dê comida. Então, é um processo que repete sempre que a tigela está vazia. E ela não é uma coisa que acontece e termina como pontual. Ela dura um determinado tempo. Dúvidas, pessoal? Aparentemente não. Na hora que a gente for fazer o exercício, a gente descobre. As nomenclaturas são confusas, mas durante a realização do exercício e durante a realização das provas, vocês devem o quê? Consultar a nomenclatura. O que vocês precisam é saber identificar cada uma delas. Então, vamos aos exercícios lá na página 36.